Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast de Dono para Dono. Hoje com a Priscila Aguiar. Muito obrigado pela presença, Priscila. A Priscila é CEO e sócia da Academia Gaviões. Queria agradecê-la por aceitar nosso convite, participar aqui do nosso podcast. Queria começar com uma pergunta que talvez você ouça bastante. Gaviões da Fiel ou não? O nome da academia vem daí ou não tem nada a ver com isso? Essa é a pergunta de milhões. Muitas pessoas nos abordam com essa pergunta. Bom, primeiro, prazer enorme de estar aqui, ainda mais diante desse tema, né, que a gente gosta muito de falar, de negócios, para empreendedores. Então, espero que o nosso bate-papo seja bem válido aí para os ouvintes. Eu sou a filha dos fundadores, né? Somos em 3 irmãos. E hoje estou como CEO na empresa, mas eu comecei ali na recepção, no balcão, vendendo planos, no momento que era uma unidade só, e depois como professora na academia, até assumindo a gestão, estudando para isso, e hoje na posição de CEO. Então, legal. O nome Gaviões, naquela época, são 50 anos de Gaviões. Então, naquela época, eram as academias voltadas para as lutas, para as artes marciais. E a nossa academia era Gaviões do Karatê. Bom, eu não tenho 50 anos, né? Eu vim depois, eu só tenho 41. E o meu pai, e junto com minha mãe, dava aula de Karatê. E formou uma equipe muito forte. Primeiro que começou bem sem estrutura nenhuma, bem precárias condições ali. E então, com esse grupo de karatê foi crescendo muito, ganhando todos os campeonatos, e era a famosa Gaviões do Karatê. Até que foi somando outras modalidades, foi crescendo, daí ficou somente a Academia Gaviões, entrou 24 horas, então adotou-se o 24 horas, Gaviões 24 horas. Legal, muito bom. Você comentou aí de a gente falar bastante de negócio hoje, vamos falar de negócio, de gestão, etc. Eu sei também que você gosta de falar sobre saúde, porque eu andei assistindo alguns vídeos seus e etc. E aí eu não posso deixar de fazer um auto-bullying aqui, né? Meus sócios, eu tenho vários sócios que vão à academia todos os dias, religiosamente. Que bom. E o meu time me escolheu para estar aqui com você. Aí eu não sei se foi de sacanagem ou se foi para me estimular. Talvez tenha sido para me estimular. Mas porque você não vai para academia? Eu ando um pouco displicente com esse tema. Então se a gente tiver uma conversa, eu consigo te convencer rapidinho sobre frequentar a academia. E é o que eu faço muito na minha prática, no meu dia a dia, convencer as pessoas que precisam treinar. Exato. O pior, sabe o que é? O pior que eu gosto. Quando eu vou, eu sempre fui um cara de treino alguns meses, para. A maioria, né? E quando eu vou, gosto. Meu problema é que eu coloco tudo na frente da academia. Tudo como prioridade à frente da academia, enfim. Mas vamos conversar um pouco aqui, depois talvez um pouco fora, quem sabe você me ajuda. Sim, organizar tempo, ter uma disciplina e Exato. Não tem como abrir mão disso. Boa. Tempo para cuidar de si. Precisa. Legal. Conta pra gente então um pouquinho. Você falou que a academia foi fundada pelos seus pais, né? Que você começou ali no balcão, etc. Conta um pouquinho mais pra gente, um pouco dessa história, um pouco de como que foi a sua evolução lá dentro. Legal ver, né, que o filho do fundador ali começou nas funções mais mão na massa, né, porque afinal precisa aprender, não adianta chegar lá e só querer mandar, né. Então conta um pouquinho pra gente dessa evolução sua no negócio. Sim, eu acho que é muito importante, reflete muito nas coisas que eu faço hoje, aquela experiência que eu trago de estar ali na ponta, ali no balcão, com o cliente, entendendo a percepção de cada cliente, as objeções de cada um. Isso soma muito para a nossa percepção de hoje, tanto no momento de precificar, no momento de falar de abordagem de vendas, de gerir a equipe de venda, mesmo que não seja eu mais sobre uma equipe de vendas, hoje não sou mais eu, né? Tenho outros heads sobre cada um dos setores, mas eu trago essa experiência e depois como professora também. Então, o fato sim de ter vivenciado cada um dos setores, isso agrega muito para o que eu faço hoje. Legal. E você chegou da aula de musculação mesmo? Ou de alguma disciplina? Na sala de musculação e das aulas coletivas, as aulas Legal. de ginástica. Legal. Que fazia muito sucesso, enchia a sala com body combat, body balance. Você conhece o body combat? Conheço.
Conheço, né? Aquela sim. aula com golpes, chutes, Sim, com sim. aquela música muito animada. Sim. Então, e era um momento que estava muito febre, as pessoas iam com, até caracterizada, com bandanas, vestido de camuflado, que era as vestimentas do Body Combat. Era uma febre e foi muito gostosa essa época. O quê? Uns 15 anos atrás? Exato, 15 a 20 anos atrás. Tá. Pois é, eu vi lá no seu histórico, você tá lá no negócio há 20 anos, né? E eu até assustei, falei, nossa, começou super jovem, né? E foi isso, né? Você acabou de Sim. comentar a sua idade, eu não sabia. Sim. Então, imagino 20 que você tenha anos como começado professora, carreira ali. Sim. Ou não. Eu falo que eu comecei ali na recepção, vendendo planos, com 13 anos. Naquela época não existia o problema do trabalho infantil, ou se existia, meu pai não me falou, né? Então, aquele negócio de muito inicial, né? Aquela estrutura um tanto precária ainda. E eu já tinha essa necessidade de vender e falo o quanto vendas me desenvolveu. Porque do meu natural eu seria aquela pessoa muito inibida, muito fechada, sem saber me comunicar. E vendas, a necessidade de vender, eu fui estudando e buscando conhecimento. E eu já me garantia, depois de um tempo, a melhor vendedora. Né? E faço isso até hoje, incentivo todos na minha equipe, seja professores, todo mundo tem que entender de vendas. Né? Todo empreendedor, todo profissional tem que entender de vendas, é isso que eu trago hoje. Eu concordo contigo. E eu também sou desse perfil, assim, de ser naturalmente mais fechado, etc. E minha carreira também que me abriu um pouco essa oportunidade de ser mais comunicativo, enfim. Me conta um pouquinho o estágio atual, né, da companhia, tamanho, etc. Eu sei que vocês têm uma frente de franquias também para o processo de expansão de vocês, né? Conta um pouquinho pra gente um pouco esse processo de crescimento de vocês, em qual momento vocês decidiram sair de uma academia e expandir o negócio, por quais motivos, o que foi motivado, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, até 5 anos atrás, nós éramos uma academia rede própria de 5 unidades. Tá. E não pensávamos em ser franquia. Daí muitas pessoas vinham, incentivavam a gente para franquear a nossa marca. E como a gente não entendia do mercado franchising, a gente pensava, não queremos a nossa marca na mão de outras pessoas, né? Tamanha responsabilidade, o que vão fazer com a nossa marca? Uhum. Uma marca que a família toda construiu com muito suor até aqui. Quando a gente entendeu que o negócio de franquia é algo muito correto, muito seguro para quem está franqueando a sua marca, então a gente bateu o martelo, falou, vamos então fazer uma unidade modelo franquia. Tá. Porque até então essas 5 unidades, cada uma ia tomando a cara do próprio gerente. Tá. Né? Então, quando você fala de franquia, tem que trazer todo um padrão. Então, a gente reuniu todo o nosso conhecimento ali, as melhores práticas de cada uma das unidades, e a gente condensou numa nova unidade, que é a unidade que está lá na Zona Leste de São Paulo, unidade São Miguel. E muitas pessoas no franchise entendem que você coloca um negócio para 1 ano de prova, para mostrar os resultados, a validade daquela franquia. Então, a ideia era, depois de 1 ano, colher os resultados dessa unidade São Miguel. E no 10º mês entrou a pandemia. Daí, fechamento das academias todas, toda aquela história. Daí abre, daí volta de novo, volta só parcialmente, não poderia funcionar no horário de maior pico. Foi bastante dificuldade. Graças a Deus, a gente não precisou fazer desligamentos, né, demissões, não fechou nenhuma unidade. A gente conseguiu passar saudável esse momento bastante turbulento. E nos reinventamos bastante também, aderindo à tecnologia, de transmitir aulas ao vivo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Então, a gente evoluiu esses canais digitais. Mas, ainda assim, a gente sabe que treinar na telinha não abrange... É menos eficiente, né? Não abrange nem 2%, não. Do público da academia, não abrange. Sim. Então, quando a gente entendeu franquia, fizemos esta unidade modelo franquia, foi toda uma formatação, a gente contratou uma empresa especializada nisso, em formatação de franquia, daí era o momento de manualizar tudo. É até legal para quem às vezes está pensando em franquear o seu negócio, né? Todo esse processo é trabalhoso, e é de muito aprendizado. Porque no momento que você tem que colocar ali, manualizar, narrar
tudo que você faz, cada um dos processos. A gente sabia vender bem, sabia falar para nossa equipe como vender, as estratégias de venda, mas você tem que criar agora um método. Colocar ali como se Padronizar, faz né? E isso. garantir que isso seja Exato, replicável. padronizar. A mesma coisa com a equipe de professores. Eu falava verbalmente para uma equipe de professores como tinha que funcionar. E agora tenho que manualizar, colocar ali no papel, para que entrando 100 novos professores, 500 novos professores, todos vão ter acesso ao mesmo material. E isso, por outro lado, é muito bom para o colaborador. O colaborador que faz parte de uma franquia, ele entende melhor do processo, ele entende o que a empresa espera dele, então ele tem transparência de um para o outro, né? Do Sim. empregador para o empregado. Então, fica um ambiente até mais saudável de trabalho, quando tem claro ali o que se espera de um professor, o que pode, o que não pode, o código de conduta, regulamento, a função dele. E daí, nesse momento, né, mesmo durante a pandemia, aconteceu algo interessante, que já começou a nos procurar os primeiros interessados na franquia. E eram estes, principalmente empresários já do setor, que se viam sozinhos, porque geralmente o empresário é sozinho, né, solitário. Do setor de academias. De academia, de Tá. qualquer negócio, o Tá. empresário, né? Sim. Que hoje se fala muito do network, né? Tentando fazer as conexões com outros empresários, para que tratem, são as mesmas dores, Sim, sim. precisam ser conversadas, né? Nessa entrosamento que vem muito das melhores práticas, você vai absorvendo um do outro. Então, o empresário, num geral, ele é sozinho. Sim. E esses empresários sentem a dor e até a necessidade de fazer parte de uma bandeira, parte de um grupo. Então, foi isso que a gente já percebeu que aconteceu quando estreamos franquia, agora somos franquia. Então, começaram a nos procurar nesse sentido. Mas esses que começaram a procurar eram já do mercado de academias? Sim. Tá. E aí a ideia... Para trocar bandeira. É isso que eu ia perguntar. Fazer. Tá. Legal. Troca de bandeira, e graças a Deus foi um grande sucesso. Esses primeiros franqueados aí, já partindo, uns já estão na sua segunda unidade. Legal. Já pensando na terceira. Tá, e aí vamos explorar um pouquinho aqui que eu acho que é interessante, né? A gente tem alguns clientes que são redes de franquia, né? Algumas de serviço, outras de produto, enfim. Mas esse ponto que você levantou, que você comentou, é um ponto legal, né? Então, você tinha um negócio de academia que começou com lojas próprias, com academias próprias. Depois você começou a testar um modelo de franquia, né? Contratou um assessor ali para fazer toda a modelagem, padronização dos processos, etc. Fez a primeira unidade ali, piloto, etc. Legal. E aí, pessoas que tinham negócio de academia começaram a te procurar para usar sua bandeira. Uhum. O que essas pessoas enxergam de benefício em usar uma bandeira de uma franquia ao invés de seguir... Né, tem toda a questão que você comentou de troca de experiência, etc. Sim. Mas na prática, no dia a dia operacional, tem alguma vantagem em estar no modelo de franquia? Sim. Vamos pensar, no caso, esses empresários que já têm um negócio, já entende do mercado. Uhum. Mesmo assim, para eles tem essa vantagem de fazer parte de um grupo, parte de algo maior. E para o cliente, principalmente porque no cliente chama muito mais atenção quando o negócio é de franquia. Entende-se que uma bandeira, uma franquia bem formatada, já bem divulgada, ela tem seus padrões de excelência, padrões de qualidade, tem uma entrega já esperada. Então, o cliente, no geral, mesmo que não conheça sobre franquia, mas ele já entende na hora de, por exemplo, podemos citar outras marcas? Claro. Então, por exemplo, na hora que você vai comprar um bolinho de aniversário para alguém, tem lá tantas lojas de bolo e você passa num açoudier, mesmo sabendo que a açoudier é mais cara. Mas por essa segurança do que você vai encontrar ali, você sabe que vai ser algo bom, já o outro você não sabe. Então, a pessoa até paga mais caro, porque está validando, é uma marca, é todo um know-how por trás disso. Sim. Então, franquia, ela enobrece a experiência do cliente. Então, atrai mais os clientes. E fora, na parte falando do franqueado, todo um suporte. Então, questão de marketing. Poxa, o quanto que ele tem que investir para uma ou que seja 5 unidades dele.
E agora, dentro de toda uma franquia, o quanto já se investe em marketing por conta de todas essas unidades amarradas. Ah, legal. Então, ganha força de marketing, ganha força na experiência do cliente, que olha com melhores olhos, tem toda essa vantagem do mercado de franquia, por isso é um mercado que tanto cresce, né, nos países mais desenvolvidos, é muito maior do que no Brasil, mas o Brasil também está crescendo bastante, vai alcançar os números, falando do franchising no geral, o mercado de franquias. Sim. Até durante a pandemia, o mercado de franquias cresceu muito. Legal. Eu achei interessante, né? Você comentou que logo no começo da primeira academia ali no modelo franquia, aconteceu a pandemia. Imagino que deva ter sido não muito simples de contornar essa situação. Infelizmente, muitas academias fecharam, muitas. E você acha que você como franqueador sentiu mais ou seu franqueado sentiu mais? Eles começaram a entrar durante a pandemia. Então, a gente não tinha franqueado ainda durante a pandemia. Aquela primeira loja ainda era de vocês? Aquela primeira era nossa, era de modelo vocês. franquia, Tá, sim. entendi. Legal, legal. E aí, bom, beleza, a gente comentou aqui um pouco desse processo, mas a gente não falou de quantidades, né? Como que vocês estão distribuídos hoje em termos de quantidade de academias próprias, franquias? Sim, hoje em operação são 44 unidades. Legal. Destas são talvez umas 14 são unidades próprias da família, né? E mais 100 unidades já assinadas, que a gente vai inaugurar a maioria destas ainda esse ano. Que legal. Então, a gente vai ter mais que o dobro de unidades até o final do ano em operação. Que legal. Sim, ou até triplicado, né? Uhum. Então, isso já nos coloca a meta que a gente desenhou para a gente no ano passado, já tem que desenhar outra meta, porque já mudou. E de expansão, a gente começou bastante no território São Paulo, zona metropolitana. Tá. E daí a nossa primeira unidade, até como experiência, vamos testar a nossa marca num local que as pessoas não conhecem a gente. E a gente olhou para Fortaleza com muita simpatia ali pelo local, muitas pessoas fazendo atividade física na rua, né? Uma cidade muito grande. E instalamos a nossa primeira unidade ali. Foi um sucesso que a gente nunca tinha visto. E daí a gente, né, muitas pessoas que sabiam que de São Paulo já, porque em São Paulo a gente tem essa fama do mix de máquinas que a gente faz. Então é uma academia muito boa para quem gosta de treinar. A variedade, a diversidade de máquinas que a gente coloca na sala de musculação, isso atrai muitos os alunos. E máquinas boas, né? Tem que ser máquina boa. E então eu vi que isso repercutiu também lá em Fortaleza. Que legal. Porque muita gente já nos conhecia ali, então foi um sucesso. A gente inaugurou ali a academia com 2.500 alunos no primeiro dia. Que sensacional. Abrimos as portas ali com 2.500 alunos matriculados. Daí depois já inauguramos segunda, terceira unidade lá em Fortaleza, todas com muito sucesso. Já fomos para outros estados, Paraguai, e por último até uma cidade muito pequena de 70 mil habitantes lá no interior do Ceará, que também a gente chegou assim, vamos ver como funciona numa cidade pequena. E falei, nossa, a gente tem o quê? Tem 5% da cidade dentro da academia. 5% de uma cidade. Loucura. Hoje vocês já estão presentes em todas as regiões? Tem Sudeste, tem Nordeste, o que mais? Região Norte está entrando. Tá. Ainda não inaugurou. Mas Sul, Sudeste, sim. Nordeste também, Centro-Oeste também. Sim, todas Legal. As regiões. Sensacional. E aí, você tinha comentado comigo aqui antes de a gente começar, que dessas assinadas aqui, tem algumas para fora do país também, né? Sim. Que você pode abrir pra gente? Quais são os países que vocês já vão começar a operar ou não? Olha, eu não vou abrir esse país. A gente já está em operação, que é o Paraguai. Tá bom. E um outro é um país que já está assinada 2 unidades para o mesmo franqueado que está negociando aí com a gente a exclusividade para esse país. Ah, legal, tá. Vamos segurar então. Tem que segurar. Legal, sensacional. Você comentou aqui um pouquinho sobre
a questão das máquinas, né? A qualidade dos equipamentos e tudo. Que mais você acredita que é um diferencial da sua marca, né? Da Gaviões 24 Horas, né? Olha, quando perguntam de diferencial, né, eu falo assim, atendimento não tem que ser diferencial, tem que ser obrigação, né? Num estabelecimento onde a pessoa está pagando para ter ali um atendimento, então tem que acontecer da melhor forma. Uhum. Eu gosto de colocar isso quando eu estou com as equipes, né, às vezes nas implantações. Então, o atendimento não é um diferencial, mas tem que ser muito bom e cada vez melhor dentro de cada academia. E a gente faz algo muito bom, que é um tremendo diferencial nosso, é a atenção que a gente dá para o aluno iniciante. Porque, por um lado, a Gaviões atende muito bem aqueles alunos que gostam de treinar, né, querem ver boas máquinas, variedade de máquinas, todas as novidades do mercado fitness está ali, de maquinário de musculação, mas na outra ponta você tem aqueles alunos que ainda não treinam, que às vezes nem gostam do ambiente de academia. Uhum. Então a gente tem uma sala do iniciante. Que legal. Chamada de sala VIP, onde o aluno não paga nada mais por isso, e você coloca um professor ali exclusivo para atender esses iniciantes. Então foi uma forma que a gente achou de tratar bem esse aluno nas suas primeiras semanas dentro da academia. Até ele se ambientalizar com as máquinas, com a academia, com as pessoas. Ele já começa com um grupo que está iniciando também. Então, isso já quebra vários paradigmas, né? Muitos que chegam assim, eu vou emagrecer primeiro para depois ir para academia. Não, é na academia, né? Que vai emagrecer, ou pensa que só tem gente sarada dentro da academia. Mas não, hoje a academia, né, cada vez mais para todos os públicos, idosos, já faz um tempo, quanto vem se falando do benefício da musculação para os idosos, para mulheres, e agora, por último, os adolescentes, a gente vendo essa faixa etária, os adolescentes dentro da academia, eu falo que fantástico isso, mais que triplicou o número de adolescentes nos últimos anos. Ainda é bem baixo, claro, o que predomina é o público adulto, mas de ver esse público que às vezes está tanto nas telinhas, sabe que tem, geralmente chegam em bandos, né? Em bando, na academia, em grupos de amigos ali para treinar. Essa questão que você comentou de saúde para o envelhecimento, assim, é muito real. A gente tem um sócio aqui, depois você procura lá, o Manuel. O Manuel é um sócio nosso, ele tem 61 anos, ele vai para academia todo dia, no Shape. Aliás, um abraço, Manu. Você vê o Manuel, você dá 40 anos para ele. Assim, é quase... Você olha para ele, para mim, é quase a mesma idade, só que eu tenho 23 anos a menos que ele, assim. É um negócio que, de fato, faz muita diferença. E aquilo, quem treina vive melhor, é mais feliz, porque vai dormir melhor, vai acordar com mais disposição, ter mais disposição para fazer as atividades do dia, energia para brincar com os filhos, com os netos, a saúde de todos os órgãos, a mente funciona melhor, raciocina melhor, a memória, a tolerância ao estresse, tudo melhora com a atividade física. E quando eu vendo para investidores, para franqueados, eu gosto de citar isso, né? Quanto mais você ter o seu dinheirinho investido em algo que você entra dentro, no caso do estabelecimento, né, como uma academia, onde você vê as pessoas ali empregadas, né, tudo isso fruto do seu investimento ali. Sim. E aquele tanto de alunos que estão melhorando a saúde, estão melhorando a qualidade de vida. Então, em cada lugar que chega ali, uma nova academia, uma academia bem estruturada, com bom atendimento, seja Gaviões, seja qual for a bandeira, né? Onde chega uma academia, é todo um benefício para toda aquela região de empregos, de uma academia boa e acessível financeiramente, então como chance de mudança de vida para toda aquela população, fora que valoriza os imóveis da região, né? As academias geralmente são convidadas até para shoppings, como lojas âncoras, que atrai alunos, e lógico, a pessoa vai alugar melhor aqueles espaços comerciais. Sim. Né? Eu gostei bastante dessa ideia da sala do iniciante, né? E eu sou um cara muito analítico, muito números e tal. Então eu vou te fazer uma pergunta que a gente não combinou, eu não sei se você vai ter a resposta, mas eu imagino que tem muita gente que vai lá e matricula na academia, eu já fiz isso várias vezes, vai lá uma semana, 2 semanas e acaba desistindo. Eu imagino que esse sistema de vocês, da sala do iniciante, etc.,
Por quanto tempo o aluno fica ali nessa sala? 4 semanas. 4 semanas. Eu imagino que isso tenha reduzido muito o volume de alunos tipo eu, que vai lá, se matricula e desiste no meio do caminho. Sim. Mas vocês já conseguiram mensurar isso? Olha, a gente já viu que em números, assim, as pessoas desistem até o 4º mês de academia. Isso falando em números gerais de academias do nosso setor. Aham. Até o 4º mês é onde se dá o maior número de desistências. Então, se a pessoa não desistiu até o 4º mês, dificilmente ela vai desistir depois. Tá. Porque é aquele tempo de criar o hábito. Perfeito. Né? Depois que habituou, a pessoa até dói o corpo, porque ela ficar 4 dias sem treinar, o corpo já começa a reclamar. Uhum. Então, o desafio é esse início, Sim. que reflete em disciplina, motivação. E daí, a partir do momento que você coloca o iniciante nessa sala mais específica, então, com certeza, a gente mudou muito esse cenário, que eu não tenho, assim, em números, né, o quanto mudou, mas certamente esse aluno iniciante bem recebido, a gente mais ainda consegue ajudar a população no geral, que precisa mudar de vida, que precisa mudar de hábitos. Sim. Eu, assim, se fosse, não sei se é possível ou não, mas se fosse possível, seria legal, acho que medir isso, sabe? Porque eu acho que eu tenho a sensação de que isso aqui é uma baita de uma iniciativa para reduzir esse churn recente, assim, né? O cara que começa e abandona. Exato. E isso que você falou dos 4 meses é super real, assim, por incrível que pareça, entre 17 e 18 anos de idade, eu achei que eu tinha que emagrecer, porque eu era gordinho desde criança, e eu comecei a ir pra academia estimulado por alguns amigos, né? E eu passei por isso. Depois de um ano, eu estava extremamente viciado. Assim, o dia que a academia não abria, feriado e tal, eu fazia em casa, flexão, abdominal, não sei o que, blá blá. Depois de uns 4, 5 anos, por conta da faculdade, assim, eu dei uma desanimada de novo. Mas eu senti na pele que isso aí é verdade mesmo. Depois que você fica alguns meses e cria o hábito, você sente falta, de fato. Sim. Pra quem nunca viveu isso, parece que é meio lero-lero, mas não é não, é real mesmo. É o vício bom. Exato. Legal. Você estava falando um pouquinho da questão de atendimento, né? Pô, o atendimento tem que ser excepcional, e eu nem considero, né? Você falou, eu nem considero que seja um diferencial, porque deveria ser, né, por padrão assim. E no começo aqui, antes de a gente começar a gravar, você me contou de um programa de formação que você tem internamente, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como que é esse programa, como que você treina as pessoas. Sim. Até porque, como você consegue melhorar o atendimento, né, de uma empresa, seja qual for o setor, né? Você depende de pessoas que estão ali trabalhando, a linha de frente com o seu cliente. Essas pessoas precisam estar motivadas. E salário é só um dos itens e já está claro, né, até cientificamente já mostrado em números, que é menos importante. Tem outros fatores que refletem muito na motivação desses colaboradores, e é principalmente a parte de promover oportunidades e crescimento ali dentro. Então é algo que ali na Gaviões a gente tem feito muito, de promover as pessoas internamente. Então, tanto professores quanto os consultores de vendas, eles sabem que estão sendo assistidos, que o líder dele, o líder da unidade, ele tem que trazer novas pessoas para a liderança, né? Ele é cobrado disso, então ele está ali tanto promovendo essa oportunidade de crescimento ali dentro. Daí a gente já envolve esses que estão se destacando, já envolve ele com uma parte de treinamento, sem prometer cargo, sem nada, aquela coisa, como se diz, descompromissada, traz ele para um programa de desenvolvimento. Legal. E onde ele vai vivenciar vai entender sobre liderança, sobre comunicação, relacionamento, vendas, diversos temas. Tá. Né? Soft skills, e já vai desenvolvendo essas habilidades desse colaborador, para depois também, para nós, ser fácil recrutar nessa implantação, nesse número de novas unidades que vem vindo, a gente já tem pessoas mais preparadas para concorrer a uma liderança de unidade. Então é dessa forma que a gente tem feito, e mesmo depois como líder de unidade, conforme essa expansão da Gaviões, vai surgindo cada vez mais necessidade de outros setores, novos experts ali que vão estar mais junto com a gente nessa construção. Então, muito a gente já tem
feito dessa promoção interna. Então, é uma dica que eu dou também, né, para todo empresário, é isso, pensando na motivação da equipe que está ali atendendo o seu cliente, é poder promover crescimento, conhecimento, ele saber que tem um benefício ali para adquirir um curso, um desconto, uma faculdade, uma pós-graduação. Então, a pessoa os melhores colaboradores já olham para isso, né? As melhores pessoas, elas vão buscar as melhores empresas, e mesmo que não seja empresa grande, mas é uma empresa pequena, ele vai olhar o potencial dessa empresa, tanto de crescimento dessa empresa, porque ele vai fazer parte desse crescimento também, e todo mundo cresce junto. Legal, e esse programa de formação foi estabelecido ali dentro da Sim, matriz. Inicialmente eu, junto com a minha cunhada, a gente fez as primeiras edições, era a gente mesmo ali nesse treinamento. Inicialmente já tem 5 anos, já Legal. Esse primeiro projeto, e hoje já são outras pessoas tocando esse projeto, desenvolvendo mais pessoas. Então, eu falo uma coisa assim muito gostosa, né, de vivenciar isso. E depois, no final do ano, lá na confraternização, você chama ao palco as pessoas que foram promovidas. Que legal. Então, isso é muito satisfatório para a gente e para todos que estão ali, né, vivenciando, mesmo que não chegou a vez dele ainda, ele já começa a se despertar. Opa, o que eu estou fazendo, né? Será que eu estou só no meu ali, só entregando ali o esperado? Ou estou indo além? Como que eu faço para ser visto? Como eu faço para ser convidado para esse projeto? Né? Então, tudo isso já cria essa motivação no colaborador. Legal. E pensando um passo além, né, e coisas que eu vejo em clientes nossos de modelo de franquia, já aconteceu de uma pessoa que participou desse programa de formação de vocês, subiu ali dentro da unidade, virou um gestor de unidade e eventualmente essa pessoa teve interesse em ser um franqueado, já aconteceu isso ou não? Já aconteceu, sim. E aí, como que é? Existe um processo para... Até de cotista, porque no início da nossa franquia, com aquela dificuldade de buscar o franqueado, porque é um investimento alto, uma academia, né, por volta de 4 milhões. E daí a gente lançou um modelo de sócios cotistas. Tá. Então, é um braço nosso da família, né, que estruturou essa parte de administração da academia, que começa a construir uma academia, ele vende as cotas. Tá. A gente divulga internamente na academia, inclusive os primeiros 50 sócios nossos, a grande maioria são alunos e Legal. até professores da academia, colaboradores nossos que compraram essas cotas, por ser um custo reduzido e por confiar no negócio, né? Então, foi a primeira forma da gente alavancar o nosso modelo de franquia. Legal. Foi através desses cotistas. E aí, deixa eu tentar entender um pouco o modelo, que eu acho que é legal porque nosso público aqui tem bastante gente do mercado e talvez seja a ideia para alguns deles, né? Nesse caso, é uma loja, uma academia nova, cujo maior acionista são vocês, é isso? Não, vocês fatiaram a 100%. Fatia tudo. 100%. Isso. Entendi. Daí só essa empresa administradora que fica com 10% daquela academia. Tá. E a administradora é do grupo de vocês, ou não? Sim. Tá. E aí os outros 90%... É um braço da família. Os outros 90% são 9 cotas de 10%. Tá. Todos ali, então, do ponto de vista societário, têm o mesmo... Todos no contrato social. Tá. E eles não se envolvem no negócio, somente tem a prestação de contas, né, parte financeira para eles a cada 3 meses. Legal. E do ponto de vista de tomada de decisão, fica com a administradora? Com a administradora, porque a administradora ela respeita as regras da franqueadora. Perfeito. Né, a franqueadora afinal, essa administradora, junto com esses sócios, estão assinados com a franqueadora. Então, eles têm que seguir as regras da franqueadora. Que legal. E, claro, né, a gente se entende. Sim. Administração e franqueadora é tudo entre família. E, né, sou eu, meus 2 irmãos, as 2 cunhadas na parte da gestão, até meu marido já entrou, mais uma parte mais de obra, que está mais aquém da gestão. Então, todo mundo trabalhando junto nesse negócio. Meus pais são bem ativos também ainda no negócio, os fundadores. Que legal. A família toda, e essa família só cresce, né? Vai agregando uma equipe aí de os executivos, cada um no seu setor.
Eu gostei desse modelo das cotas e tal. Vocês já Sim. pensaram no modelo JVP? É um modelo que eu tenho um sócio operador e um sócio investidor. Um cara entra com a grana, mas nele eventualmente não quer tocar o negócio. Mas Sim. tem ali alguém que, sei lá, se destacou dentro da rede e falou assim, não, beleza, deixa que eu toco esse negócio, me dá 20%, 30%. Nós Já pensaram nisso? temos essa empresa de administração, que é um braço aí da família, eles oferecem administração também para o franqueado. Tá. E tá dando muito certo, porque o franqueado não se preocupa com nada. Tá, então tem franqueado que é só investidor, ele não toca o negócio, tá? Exato. Legal. A franquia é dele, a unidade é toda dele. E não precisa ele ceder 10% para a administradora. Não, ele só vai passar uma porcentagem dos lucros para essa administradora. Entendi. É uma prestação de serviço. Sim, uma prestação de serviços. Então a academia é do franqueado. 100%. 100%. Legal. E ele não se preocupa com nada do negócio. Só para ver se o dinheiro caiu na conta. Exato. Legal, legal. E nesse sistema todo, né? São 44 unidades já rodando. Quantos colaboradores tem no total, o número de alunos? Você tem esse número? Sim, eu tenho. São mais de... por volta de 230 mil alunos. Nossa! E colaboradores, está em 1.300 colaboradores. Que legal. Diretos e indiretos. Que legal, sensacional. Eu também olho para esses números e fico, uau! É legal, uma máquina de gerar emprego, de gerar saúde, né? Exato, e é muito recente, né? Que éramos 5 unidades. Sim. Então o negócio alavancou muito rápido. E a hora que entrar em operação as outras 100? Exato. Você já tem ideia? Preparados. Você já tem ideia para quanto vai essa ordem de grandeza aqui de colaboradores? Sim. Triplicar, né? Vai lá para 5 mil, mais ou menos. Sim. Que incrível. Sensacional. É, muito bom. Sensacional. O resultado de tudo isso, assim, e o propósito, né? Uma empresa com propósito. A gente está falando de mudar vidas. Então, a primeira coisa, uma coisa que eu faço muito questão, né, de participar, é quando eu inauguro uma nova unidade, eu vou lá na unidade do franqueado e eu mesma dou o treinamento para toda a equipe. Legal. Eu peço para reunir a equipe da limpeza, professores, vendedores, todos, para fazer uma integração, boas-vindas com eles e para colocar o nosso propósito, a nossa missão, que é eles sensibilizá-los para cuidar de gente, cuidar de pessoas. Porque quanto melhor o nosso trabalho, quanto melhor a gente se desenvolver e melhor for a nossa entrega, mais a gente está impactando vidas, mudando vidas. E é esse o propósito, a nossa missão que a gente coloca de impactar milhares de vidas. É isso que a gente quer fazer. E cada um que vem entra nesse barquinho aí, a gente sabe que tem que remar forte, sabe aonde quer chegar, né? E o propósito de tudo isso. Então tem esse... É um valor muito nobre, tanto que a gente tenta sensibilizar em cada um que entra nesse negócio, ele, mesmo quem está ali somente apertando os parafusos das máquinas, ele entender que ele faz parte de uma engrenagem que está entregando todo esse valor para pessoas, né? Então, você tem ali os casos pessoas que vêm de uma depressão, de ansiedade, de uma baixa autoestima, a pessoa sem energia, problemas de saúde em geral, dores nas costas, dor aqui e tal. E tudo isso a gente entrega para o aluno, né? É a atividade física, eu falo, a atividade física é ouro. E ainda mais num trabalho bem feito, numa empresa bem estruturada, com bom atendimento, você está lapidando essa joia preciosa que é a atividade física, né? Então é isso que a gente entrega para o nosso aluno e o nosso colaborador, ele sabe disso, da importância do trabalho dele bem feito para impactar positivamente essas pessoas. Que legal, eu acho incrível assim esse propósito e abordagem mais para o lado saúde e menos para o lado estético, né? Eu acho bastante legal. E aí, puxando um pouco para esse lado, vocês têm algum projeto já ativo ou em planejamento de coisas adicionais que você pode acoplar nessa questão de voltado para a saúde do aluno? Sim? Sim, até recentemente a gente aderiu, né, nas nossas unidades a uma balança de bioimpedância que ela já te dá vários dados de saúde, lá de porcentagem de gordura, massa magra, vários dados importantes ali, até para isso cria motivação no aluno de ficar comparando os resultados, quanto aumentou massa muscular, e até para não ficar aquela coisa na balança, né, que a balança engana,
Então, ele tem que ver lá na real. Uhum. Quanto aumentou massa muscular, o quanto diminuiu gordura, e outros dados de saúde que essa balança dá. Então, isso já vai criando essa consciência. E o próprio fato do aluno entrar para treinar, ele já começa a pensar na alimentação, já começa a pensar numa nutricionista. Então, é uma coisa boa que puxa outras, né? Ele já entende que o cigarro vai estar piorando o desempenho dele na atividade física, que varar a noite aí numa balada, enfim, perder noite de sono não é bom, né? Que precisa dormir. Então, toda uma questão de diversos outros hábitos que ele vai agregando. Mas você enxerga a oportunidade de eventualmente colocar o serviço lá de nutrição dentro da academia? Já pensou nisso ou não? A gente tem. Tem? Até nessa própria plataforma aí da bioimpedância, ele já linka também com um sistema de orientação da parte Legal. nutricional, e em muitas unidades você tem também o profissional da nutrição ali atuando com serviços à parte. Legal, legal. Tem um outro aspecto aqui, Priscila, que eu queria explorar contigo, né? Você comentou ali que para iniciar uma unidade tem um investimento ali próximo de 4 milhões, né? Imagino que para o mundo de franquias, talvez seja dos mais elevados, ou não? Eu imagino que sim, né? Por conta, acho que, dos equipamentos e tudo mais, né? Aí o que eu ia te perguntar existe alguma frente de vocês, franqueadores, no sentido de serviços financeiros para tentar viabilizar crédito para quem tem interesse de começar? Sim, a gente já tem uns parceiros que facilitam esse financiamento. Legal. Que é até bem recente isso, né? Os primeiros franqueados foram mesmo bem ali na raça, fazendo poucos parcelamentos ali, né? Uhum. Mas entraram com academias já bem quitadas. E até porque esse financiamento, a própria operação paga tranquilamente esse financiamento. Né? Então, a gente já tem esses parceiros que fazem isso, e embora esse valor alto, né, porque são máquinas, mas é uma vez só que se investe. Sim. Porque máquinas de musculação, ainda mais máquinas boas, como a gente tem trazido, é para a vida toda. Uhum. Não é uma coisa que depois de 10 anos precisa trocar. Não precisa. Dá manutenção só, né? Esteiras, talvez 10 anos sim, né? A parte de cardio, que já tem uma parte mais tecnológica ali, talvez sim, com uns 10 anos você já precisa trocar. Porque tem a parte eletrônica ali, agora, né? maquinário, você fazendo uma boa manutenção ali, é para a vida toda. Claro que pode, depois de uns 10 anos, vir um layout um pouco mais diferenciado, às vezes começa a tubular, o ferrinho mais fino, vai mudando um pouquinho, né, da estética, mas é máquina. E se ele quiser vender aquela máquina, é algo que ele consegue vender muito bem. Legal. Não se perde um valor assim. E vocês estabelecem padrões de marca, de equipamentos, tudo, né? Sim, a gente tem que aprovar, a gente tem as marcas que a gente indica, até porque de parceiro nosso que traz com vantagem de preço muito boa para os nossos franqueados, né? Então, coisa que nenhuma outra franquia está fazendo é esse custo de máquinas, porque embora esses 4 milhões, mas a Gaviões é a marca mais estruturada em maquinário. Então, são muitas máquinas, onde você entrar, qualquer vez que você entrar, você vai ver no mínimo lá 120 máquinas de musculação. Geralmente você vê 200 máquinas boas, de biomecânica, gostosas de executar. E o custo disso para o nosso franqueado é a melhor do mercado. Ele não encontra no mercado, essa é a verdade, não encontra no mercado. Que legal. Priscila, conta pra gente um pouquinho sobre desafios de gestão, né? Qual que na sua posição hoje, né? Na sua cadeira de CEO, que é talvez o que mais você enfrenta dificuldade ou desafios mesmo no dia a dia? Sim, eu acho que vai ao encontro das dores da maioria, né, dos empresários, que é você estruturar equipes, você depende de pessoas. Então, como que você estrutura um time, né, que se mantém ali motivado para executar o melhor para o seu cliente? A parte de tecnologia é algo que envolve muito, assim, o empresário, eles têm que estar muito de olho nas novidades, de tudo que vai evoluindo, né, tanto de uma inteligência artificial, de softwares que vai executando o seu trabalho de uma forma melhor, vai entregando melhor para o seu cliente,
Então, as ferramentas que a gente veio agregando, né, o quanto agilizou o nosso trabalho, o quanto, por exemplo, você pegar um software da parte financeira, que já faz toda uma conciliação da conta bancária, do cartão que está caindo, você não precisa ter uma pessoa física ali, nem convinha, né? A gente não fazia conciliação bancária antes desse sistema. E daí você tem um software ali que te traz um painel, que todo empresário precisaria ter esse painel bem claro, ali mostrando, te alertando para alguns números, dessas oscilações de números em gráficos. Então, até quando o empresário ele é muito analítico, é um cuidado que tem que se tomar, né? Muitos empresários são analíticos, eu sou uma muito analítica, gosto dos números, e se deixar, passa um dia inteiro ali viajando nos números, né? Só analisando isso. E tem um problema que, às vezes, por gostar muito, acaba despendendo uma energia, um tempo, em números que não necessariamente são tão necessários assim. Faz sentido? Sim, e aí você tem que se policiar, porque tem que colocar o negócio para ação. Exato. Então, você gosta de analisar assim, que esses números é o que baseia nossas tomadas de decisões, os nossos planos de ação, mas tem um tempo para isso. A gente lá com os nossos clientes, a gente faz isso, né? A gente sempre cria ali um painel de indicadores para cada área, para cada estrutura ali, mas dentro daquele painel a gente fala assim, olha, desses 10 indicadores, 15 indicadores, tem esses 3 aqui que você precisa olhar todo dia, né? Os outros, a gente vai... Eles servem para me ajudar a entender o porquê que esses 3 não estão exatamente como deveriam estar, né? Mas acho que é uma armadilha assim que alguns empresários caem, né? Eu vejo assim, nessa parte de analisar dados, números, tem que ter um momento para isso, né? Perfeito. Porque tudo é importante. Quando você começa a cruzar as informações, bom, a minha receita, de onde vem a maior parte dessa receita? Cada um dos meus produtos ali na minha lojinha, quanto que está me rendendo? Tanto para começar a olhar para aquele que traz maior faturamento, você potencializar aquele que te traz mais, e às vezes tem um potencial lá que não está sendo trabalhado, você nem investiu muita energia, mas está te trazendo resultado, você também tem que olhar para isso. Então, os números, eu gosto de cruzar ele várias vezes para trazer insights, né? Insights que você vai alinhando para novos rumos do seu negócio. Eu acho que é isso, gestão sem número é achismo, né? Sim. E aí, legal, tem gente que tem um nível de feeling bom e que funciona por algum tempo, mas não necessariamente vai funcionar para sempre, né? E tem gente que não tem um feeling tão bom assim. Então, eu sou da linha de que é essencial ter ali os indicadores para acompanhar mesmo a performance de time, processo. Eu vejo assim, né? Na nossa família, cada um no seu expertise. Meu pai é aquele que bota lenha no negócio para arrepiar, para fazer acontecer, tem que ser rápido. Ele é um alto D diretivo, né? Então, ele é o que é o acelerador de todos os processos ali, extremamente visionário, que tem as grandes sacadas aí na empresa. Esse é o meu pai. E eu entro sendo essa pessoa mais analítica, né, de tudo, as novas ideias. O meu irmão também, ele é no mesmo perfil do meu pai, o meu irmão, o Leandro, nesse mesmo perfil, desbravador, olhou para Fortaleza, vamos lá, vou lançar a unidade. E eu assim, opa, peraí, calma, vamos analisar melhor. E daí já cada um cuida de um setor ali dentro, né, e a gente, graças a Deus, se dá muito bem, as decisões são em família. Muita gente pergunta, né? E como que é trabalhar em família? Pensa os BO que eles devem ter. Eu falo, olha, graças a Deus é muito em paz. Que bom. A gente se resolve muito bem, até porque todos nós, os filhos, as noras, né? Se respeita uma hierarquia que é dos meus pais. Então, dessa forma já fica mais saudável, com respeito e hierarquia, e flui muito bem, e Deus abençoa, né? Que legal. E eu imagino que essa questão de respeito e hierarquia talvez venha lá do karatê. Que é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Sim, sim. Arte marcial, assim, o que a gente estava falando antes aqui um pouco de começar, né? Eu também, por incrível que pareça, eu também fazia luta desde criança, né? Fui bicampeão brasileiro de Hapkido e tal. E eu sinto isso, assim, eu acho que a arte marcial traz muito isso para a pessoa.
de senso de hierarquia, de responsabilidade, de autoconfiança, autocontrole, etc, né? Sim. E aí você comentou disso, eu falei assim, deve vir do karatê. Muito, arte marcial no geral e principalmente as japonesas, né? Porque o meu é do karatê, a família toda é karateca, né? Veio do karatê. Então a gente observa muito isso, valoriza isso. Que legal. É. Do ponto de vista de governança lá, vocês têm alguma estrutura do tipo, o que é responsabilidade de decisão do CEO, Vocês têm isso muito bem estabelecido? Sim, até então, há poucos anos atrás, a gente decidia tudo junto, não existia um organograma, né? Hoje já se definiu as funções de cada um, legal. O executivo de vendas, o executivo de obras, de novos negócios. Então, além da mesma família, né, está nesse organograma, os meus pais lá no topo como fundadores e futuramente, né, eles vão ouvir esse podcast e em breve estarão como conselheiros. Legal. Tá difícil de passar o bastão, sabe? Eles gostam muito de atuam muito, a gente, né, precisa da atuação deles, mas um pouquinho menos, né, já chega numa idade, né, e os filhos todos trabalham muito, as noras, o genro, então todo mundo trabalhando bastante no negócio. Legal. Então a gente estipulou esse organograma que trouxe mais clareza, né, para nossa gestão, você colocar os chapeuzinhos em cada cabeça, definir as funções de cada um. E até porque o tempo todo uma coisa bem legal que a gente coloca para os nossos para relembrar, olha, a gente trabalha para o nosso cliente, para o nosso colaborador e para o nosso franqueado. Então, a Gaviões tem que ser boa para quem treina, para quem trabalha e para quem investe nela. Perfeito. Para quem treina, a gente já sabe, todo o benefício da atividade física, atrelado a um bom atendimento, boas máquinas, um ambiente gostoso. Então, ele tem um bom ambiente de treino. Para quem trabalha, que é o líder em cada unidade, provendo o que a equipe dele precisa para executar o melhor trabalho. Então, tem que ser bom para cada um deles. O líder já abraçando essa responsabilidade de olhar para isso. E tem que ser bom para quem investe, porque esse franqueado, sendo um bom negócio para ele, sendo rentável, logo ele já está soltando uma segunda unidade, uma terceira, e daí é benefício para todos que estão com ele ali. Né, colaboradores que vão ter oportunidade de crescimento. Então, a gente trabalha para essas 3 pontas. E sobre o cliente ainda, algo muito legal que a gente faz é de olhar a pesquisa de satisfação dos nossos alunos. A gente tem um programa muito inteligente, né, da WeHelp, que trabalha com o NPS. Para o empresário que não sabe, o NPS é uma forma de você nivelar a satisfação do seu cliente. É uma métrica universal que se utiliza, né, que te dá uma nota de satisfação do seu cliente. Então, a gente começa a trabalhar dentro do software com esse NPS, onde o líder da unidade tem que responder essas pesquisas feitas com os alunos, o sistema sorteia aleatoriamente quem são os alunos que vão responder. Então, por exemplo, numa unidade, uma academia de 3.000 alunos, durante um mês eu vou ter 200 pessoas recebendo a pesquisa, dessas 200, geralmente a metade que responde. É bastante, pô. Imagino que essa metade que responde, geralmente aquele que tá tudo bem, né, não faz tanta questão de responder. Às vezes é mais voz dos problemas. Então, para nós, é muito legal que venha à tona, é uma forma rápida da gente perceber, opa, o que não está bem nessa operação. E o líder tanto tem que responder ao cliente, quanto tem que resolver esse problema que vai ficar lá pendente para resolução. Então, é algo que fez a gente também evoluir demais, evoluir as operações, né? Seja um problema, pô, essa academia não está ficando limpa o suficiente de forma que agrada o aluno, ou então o atendimento não está, precisa ser melhorado. Então, a gente tem toda essa métrica. E esse retorno do NPS, ele vem para o franqueado e para a franqueadora? Sim. Legal. E para o líder ali que está respondendo. Perfeito. E aí, se não tomam ação lá na ponta, você, como franqueador, vai lá dar um puxãozinho de orelha. É isso. Legal. Legal. Muito, muito bacana. Priscila, me fala um pouquinho, a gente sabe, a gente convive com muito empresário, né? O nosso negócio é um negócio
focado em ajudar empresários, né? Então, a gente tem um posicionamento de dono para dono, é por isso que o nosso podcast tem esse nome, né? E aí, né, a rotina de um empresário, a gente sabe que é uma rotina pesada, inúmeras responsabilidades, é o que mais trabalha, é o que primeiro chega, o último que sai, etc. E como que concilia essas coisas com a vida pessoal? Vamos falar de gestão de tempo, vamos falar de produtividade. Legal. E planejamento, porque muitos se pegam trabalhando demais, mas se não tem um planejamento, você vai fazer diversas coisas que poderiam ser feitas depois, vai deixar de fazer aquilo que é mais importante. Então, se não estiver no papel, traçando a prioridade, pensar para essa próxima semana, né? Primeiro, como eu organizo a minha semana? Eu tenho ali na minha agenda os horários fixos do momento que é um momento meu, um momento do meu treino, um momento de ir para a estética, de fazer o que eu quiser. Eu tenho, e dentro do meu horário de trabalho, eu defino, eu tenho uma reunião por semana com todos os executivos de cada setor. Eu tenho um momento para definir algumas reuniões internas, né, com alguns dos executivos, reuniões individuais internas, com alguns dos executivos. E eu tenho um momento que eu tracei assim como momento para network, aconselhamento e parcerias. Legal. Então é um momento que eu tenho que trabalhar uma dessas 3 vertentes, né? E claro que o momento onde a gente está ali adquirindo conhecimento que não pode parar nunca. Você tem que estar entendendo do seu mercado o tempo todo, quais são as novidades, até olhar para outros mercados, porque quando a gente sai um pouquinho da nossa casinha, é onde tem os melhores insights. Nossa, como eu gosto de entender quando alguém fala que trabalha numa grande empresa, mesmo de outro setor. Sim. Eu já quero entender, começo com aquele monte de pergunta, porque eu gosto de entender daquele negócio. Quando eu entendo de outro negócio, geralmente sempre vem insights para aplicar no nosso. Então, primeiro é esse planejamento da agenda. É difícil a pessoa ter essa disciplina, mas tem que sentar e fazer isso. E depois, lá no domingo, já ter pronta a sua agenda de toda semana. Legal. Né? Desenhando, olhando aquilo, o que é prioridade, o que tem que acontecer essa semana, que não pode passar dessa semana. Senão tem muitas coisas até importantes que a gente vai prorrogando. Somente se são mais difíceis de fazer, são mais desconfortáveis, você vai deixando por último, você escolhe fazer aquilo que é mais fácil, que está na sua zona de conforto. Então, tem que ter esse planejamento, tem que ter essa agenda semanal. E tem que ter o tempo para o seu treino, o tempo para cuidar de si. Isso que eu ia perguntar, nesse planejamento você já envolve o tempo para você, para sua família? Sim. Legal. Tudo está na minha agenda planejada. Legal. E até combinada com o marido. Isso é importante. Eu estruturei com ele, mostrei para ele validou junto, é o nosso momento, o que a gente vai fazer junto, né? A gente vai para a igreja junto, alguns dias a gente treina junto. Muito legal. Bem estruturada. É vida. A partir do planejamento, gente, é isso. É vida, melhora a sua vida. E para quem é dono de um negócio de academia, facilita, atrapalha ou indiferente para treinar? Treinar na própria academia pode ser um problema. Exato. Hoje, como a gente não está diretamente na operação da unidade, né? Então, a gente consegue treinar mais em paz hoje. É mais fácil de treinar. Mas quando a gente era o próprio que fazia tudo ali dentro da operação, era um tanto difícil. Você queria treinar e você era interrompido por um colaborador ou por um aluno. Entendi. E tal. Então, coloca o fonezinho de ouvido, já fica mais difícil, né? Porque o horário de treino tem que estar focado. Legal. Nem olhar para celular, nada. É foco. A hora do treino não é do trabalho. Sim. Tem que separar as coisas. Sim. Legal. Tem alguma coisa que você gostaria de recomendar ou sugerir para o nosso público aqui, em termos de rotina, em termos de hábito, em termos de leitura? Né? Lembra, o nosso público aqui são empresários, assim como você, né? Sim. O que você daria de dica? Olha, são muitos livros para recomendar, muitos livros bons disponíveis aí no mercado, né? E uma coisa importante sobre livros, que eu gosto de incentivar todo mundo para a leitura, porque é um aprendizado diferente quando você ouve um aprendizado, uma nova ideia, você demora para
para agregar aquela nova ideia, aquele novo conhecimento, para absorver aquilo. Você entendeu, aprendeu, mas não consegue colocar na prática. E o que acontece na leitura de livro? Na leitura do livro, ele explora toda uma ideia, e quando você vai lendo um pouquinho cada dia, isso vai vindo mais para a sua prática, você vai absorvendo de forma melhor. Então, vamos supor que você demora lá 20 dias para ler um livro. Durante 20 dias você está explorando um tema aí, vamos falar de essencialismo. É um livro que fala sobre você fazer as melhores escolhas, escolher prioridades. Então, você vai durante esses 20 dias absorvendo aquela ideia, e você vivenciou algo no seu dia que já remete ao livro, daí no outro dia uma outra situação que também você remete ao livro. Então, eu super incentivo a leitura dos livros, esse essencialismo é um deles, e um muito bom é Napoleão Hill. Eu falo que Napoleão Hill é aquele livro que você lê, que você quer logo levantar da cadeira e sair fazendo algo, te coloca para prática, para execução, né? E te tira da zona de conforto. Então, são 2 grandes livros aí que eu recomendo. Legal, legal. Nosso público adora essas dicas assim. Priscila, muito legal, obrigado. Pra gente caminhar para o encerramento aqui, como que as pessoas podem te acompanhar o teu trabalho, acompanhar a evolução, né, do teu negócio, né, redes sociais, LinkedIn, enfim, como quiser compartilhar aí com o pessoal, fica à vontade. Bom, no LinkedIn estou como Priscila Aguiar e no Instagram, @Priscila Gaviões. Priscila Gaviões. Legal. Priscila, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente, foi ótimo, um bate-papo, eu acho que a gente conseguiu agregar. Passamos bastante coisa, passamos sobre liderança, sobre comunicação, sobre dificuldades, sim, sem dúvida. Legal. Muito Acredito bom. que sim. Muito obrigada Gostei demais, pela oportunidade, obrigado, adorei participar. Eu que agradeço. Bom, é isso, turma, muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? O Instagram da Aldas, @Aldas_. O meu Instagram pessoal, @Bruno Rui, com Y. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.